Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal e nesse vídeo estaremos tratando de um assunto que é um tanto quanto assim, delicado em termos de interpretação bíblica, porque muitos interpretam a Bíblia de forma errada, a interpretação errada com relação à medicina, né? As pessoas falam, não, eu não vou procurar médico não, eu não vou, né, porque Deus é que vai me curar e não vou tomar remédio, e eu não vou no médico, e aí às vezes assim, até desrespeitam os médicos, né? E, no entanto, existe orientação bíblica exatamente para essas questões. Né? O que a Bíblia diz, o que Deus pensa disso. Então, nós vamos trabalhar esse ponto em específico. Tá ok, amados? Para nós começarmos a estudar o texto de Tiago, capítulo 5, apenas o versículo 14. Tiago 5, versículo 14 diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então a orientação de Tiago, Tiago era irmão de Jesus, e Tiago, ele, como irmão de Jesus, ele fez essa carta, né, a carta de Tiago, é chamada uma carta geral para todas as igrejas. E Tiago era um homem muito prático, muito diretivo, né, muito direto. Ele coloca apenas no versículo informações muito importantes para nós. Muito importantes. E é até necessário estudar para saber o que ele está querendo dizer exatamente nesse versículo. Amados, o Tiago aqui, ele realmente ele tem a intenção de orientar a igreja. E é interessante que a ideia de Tiago é escrever para a comunidade, para a igreja, né? Fortalecendo a ideia da comunidade, a questão da igreja, fortalecendo a comunidade. Então ele fala para nós que nós, com a pessoa que está doente, deve fazer duas coisas. Duas coisas. Chamar os presbíteros e ungir com óleo, ungir com óleo. Se nós formos olhar para essa questão aqui, a ideia dos presbíteros significa representantes da igreja. Como eles escrevem para a comunidade, a ideia é que ele chamar os presbíteros significa que a igreja estará orando. A igreja está orando. Significa que não é só os presbíteros que estariam orando pela pessoa. Na verdade, é chamando a igreja para estar em oração, a comunidade. O Tiago trabalha essa ideia da comunidade, né? Da comunidade aqui. Esse versículo 3 até o versículo 18, basicamente, ele trabalha a questão da comunidade. Então, a ideia de estar junto, né? Estar junto em oração. Está alguém entre vós, chamando a igreja, vós, né? A comunidade doente, chama os presbíteros. E automaticamente os presbíteros da igreja estaria orando pela pessoa. Esse é o primeiro ponto. A igreja tem que estar orando. Não pode deixar de orar pelas pessoas que estão passando por problema de saúde. Não pode deixar de apresentar diante do Senhor. Essa é a primeira orientação. A igreja orando. Presbíteros, representantes da igreja. Federativamente, os presbíteros representam a igreja. Então, a igreja tem que estar orando. O segundo ponto aqui, que está nesse versículo, é a questão do ungir com óleo. O óleo, na verdade, lá no período, né, de Tiago aqui, né, nesse período de Cristo, é na verdade o período que eles usavam o azeite, né? O azeite era o óleo que era comum, o óleo comum. E o azeite, na verdade, era a ideia de que tinha uma ação medicinal. A ideia de curar as feridas, né, com óleo no azeite, né, um azeite. E tem essa ação bactericida de curar, né, e toda essa questão. Então, quando o Tiago aqui fala para ungir com óleo, não é um ritual simplesmente como um ritual pagão. As pessoas pensam isso de uma forma como um ritual pagão, e não é. Quando o Tiago fala a questão do óleo, o Tiago está falando exatamente de usar da medicina. É o fator medicinal. Então, Tiago aponta para nós que devemos usar a medicina. Porque os médicos, amados, os médicos são a autoridade de Deus. Se nós olharmos lá em Romanos capítulo 13, do versículo 1 e 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, amados,
as autoridades, qualquer tipo de autoridade, o texto continua falando sobre os magistrados, mas qualquer tipo de autoridade foi colocada por Deus. Deus colocou as autoridades. Um médico é autoridade da parte de Deus. Aquela pessoa que se preparou, que estudou para isso, está realmente envolvido na questão da medicina. Então, amados, o médico é um azeite, é um azeite, é um azeite. O remédio que está na farmácia, que foi feito no laboratório, é o azeite, né? O próprio enfermeiro, o técnico de enfermagem, os hospitais, as pessoas envolvidas na área da saúde, é o azeite vindo da parte de Deus, são autoridades, né? Colocadas por Deus para o nosso benefício. E nós devemos dar ouvido, não podemos resistir a essas autoridades. Então, quando o médico fala, amados, nós temos que fazer, mas devemos orar também. Às vezes acontece que a medicina ela vai até certo ponto. E aí sim, Deus pode fazer um milagre, sim, faz. Deus, como fez muitos milagres, faz, e Deus continua fazendo. Mas, no entanto, no primeiro momento, nós devemos seguir as ordenanças da palavra de Deus, que é buscar o auxílio daquilo que Deus colocou, que é, na verdade, a medicina. Deus colocou isso para o nosso benefício. Deus deu sabedoria aos homens para estudar, para que nós pudéssemos ser cuidados, né, pela medicina. Então, amados, é importante. Duas coisas não podem faltar quando alguém está doente. Duas coisas importantes. A primeira, oração. Igreja orando pela pessoa enferma. A segunda coisa que deve acontecer, usar de todos os recursos da medicina, do azeite. O azeite para nosso benefício. Não devemos fazer isso. E agora, falar assim, Deus vai fazer e sem usar a medicina, né? Tem momentos que nós temos que fazer a nossa parte. Jesus ele poderia ter tirado Lázaro, né? Tirado a pedra, feito aquela pedra flutuar, né? Mas ele falou, tirar a pedra. Tem coisas que é a nossa parte que nós temos que fazer. Ir ao médico, mas assim, a ação de Deus vai ser exatamente no remédio que vai ser tomado, no médico que está ali consultando. A ação de Deus vai ser exatamente dentro desse contexto, porque os médicos são autoridades de Deus, impostas por Deus, colocadas por Deus para o nosso benefício, para o benefício de cada um de nós. Então, duas coisas não podem faltar quando alguém está doente. Primeira coisa é oração, igreja orando. E a segunda coisa, segunda situação, é exatamente nós usarmos os recursos da medicina, porque Deus opera exatamente nos recursos da medicina assim. Sim, como eu havia falado, tem casos que Deus, quando a medicina acaba os recursos, aí nós vemos que Deus faz de forma miraculosa, mas muitas vezes a pessoa não resiste, era o momento de Deus com ela, Deus estará recolhendo, já está nos braços do Pai. Então nós não sabemos quem Deus vai recolher, quem Deus vai realmente não, que Deus vai realizar a cura, nós não sabemos. O importante é que nós devemos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Porque um dia todos nós vamos, né? Todos nós vamos. Tiago escreveu aqui, já foi há muitos anos, né? Já foi há muitos anos, né? Já foi há muitos anos. Então são coisas da vida, contingências da vida. A morte ela vai acontecer naturalmente na nossa vida, sim. É importante nós usarmos aí todos esses recursos. Não deixar de orar. Nunca deixar de orar. E não deixar, segundo o segundo ponto, não deixar de buscar os recursos da medicina. E Deus vai agir nos recursos da medicina. Que Deus te abençoe e valorize o seu médico, valorize, ore por ele, pela família dele. Ele é uma pessoa que se dedicou ao estudo da medicina. Valorize o enfermeiro, valorize o técnico de enfermagem, aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, né, nos pronto-atendimentos, todas as pessoas da área da saúde, todas, eu citei alguns aqui, mas todas as pessoas da área da saúde, orem por eles, porque são pessoas que estão dedicando a sua vida para salvar as nossas vidas e para cuidar de nós, E a Bíblia, na verdade, autentica a vida desses profissionais que têm uma carreira que é quase um ministério, Quantos profissionais da saúde nós perdemos nesse período de pandemia? Quantos? Que saíram de suas casas para cuidar de pessoas de outras famílias. Quantos, né? Então devemos orar por eles, né? E porque, na verdade, o azeite é importante e as orações são importantes. Então, devemos fazer isso. E Tiago fala aqui, orai, orai, orai. O versículo 13 até o versículo 18, são 6 versículos e tem escrito 7 vezes a palavra oração aqui, súplica, né? Oração e súplica, são 7 vezes. Significa que a ideia da oração. Então, orai por aqueles também que estão aí na linha de frente
da área da saúde, nesse momento tão difícil que o nosso país e o mundo está passando. São pessoas valorosas e estão com azeite na mão, né? Estão com azeite na mão, e nós temos as orações nas mãos. Que isso, né, possa ser colocado diante do Pai, né? Diante do Pai. E o texto fala para nós aqui que no versículo 14, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Vou repetir no versículo. Então a igreja orando. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Jesus. Então, amados, os médicos, né, eles devem ser apresentados diante de Jesus, em nome de Jesus. Façamos isso. Deus te abençoe e te fortaleça.